Olá! Sabe quando a gente olha para alguém e tenta adivinhar o que a pessoa está sentindo de verdade? Se aquele sorriso é genuíno ou se tem algo a mais por trás do olhar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no trabalho incrível do psicólogo Paul Ekman para tentar decifrar essa linguagem secreta das nossas emoções. A gente vive tentando ler as pessoas ao nosso redor, né? Mas a grande questão é, como saber se a gente está entendendo a mensagem certa? E essa dúvida simples nos leva para um debate científico gigantesco. Será que as nossas expressões faciais são tipo uma língua universal que todo ser humano já nasce sabendo? Ou será que são mais parecidas com o nosso idioma, algo que a gente aprende e que muda completamente de uma cultura para outra? Olha, durante muito tempo, a ideia que dominava era que a gente aprendia a se expressar. E o mais curioso é que um jovem psicólogo chamado Paul Ekman começou a carreira dele super convencido de que era exatamente isso. Só que as próprias pesquisas do Ekman começaram a apontar para outra direção. E isso levou ele a uma verdadeira jornada para resolver esse mistério. Uma busca que o tirou do laboratório e o levou para um dos lugares mais isolados do planeta. Os primeiros estudos dele, feitos em lugares como o Brasil e o Japão, já mostravam uma coincidência incrível. Mas tinha um porém: as pessoas não demonstravam as emoções do mesmo jeito em público. Foi aí que ele sacou que precisava separar o que a pessoa sente do que a cultura dela diz que é certo mostrar. São as famosas regras de exibição. Para tirar a prova final, ele precisava de um povo que nunca tivesse visto um filme, uma revista, nada do mundo moderno. E ele encontrou o povo Fore, lá na Nova Guiné, que vivia há séculos praticamente sem contato com o mundo exterior. E a forma como ele testou a teoria foi genial de tão simples. Ele não precisava de palavras nem de uma língua em comum. Ele contava uma historinha com uma emoção bem clara e mostrava 3 fotos de expressões diferentes. A pessoa só precisava apontar para a foto que combinava com a história. E os resultados, eles foram impressionantes. Quando ouviam uma história sobre felicidade, tipo um amigo chegou para visitar, era sempre para esse rosto que eles apontavam. Já para uma história triste, de perda, a escolha era consistentemente essa aqui. E quando a história era sobre alguém com raiva, prestes a brigar, não dava outra. A escolha era sempre esse rosto. Ali não tinha mais o que discutir. O povo Fore, que nunca tinha tido contato com outras culturas, ligava as mesmas caras às mesmas emoções que qualquer pessoa no Japão, no Brasil ou nos Estados Unidos. Darwin estava certo o tempo todo. Certa. Então ficou claro que nossas expressões são uma linguagem universal. Mas isso só abre uma porta para uma pergunta ainda mais funda. Por quê? Qual é o mecanismo dentro da gente que dispara essas reações que todo mundo compartilha? Para a gente entender isso, vamos imaginar uma cena bem comum. Alguém está dirigindo, meio distraído, talvez conversando. E do nada, um outro carro entra na frente bem rápido. Antes mesmo de dar tempo de processar o pensamento, perigo! O corpo já agiu, o pé foi para o freio, o coração acelerou, o medo chegou primeiro, sem pedir licença para a consciência. O Ekman chama esse sistema de autoavaliadores. É como se a gente tivesse pequenos radares no cérebro escaneando tudo ao redor o tempo todo. Eles não esperam a gente pensar. No primeiro sinal de algo importante para a nossa sobrevivência, eles disparam um alarme emocional muito antes da gente entender o que está acontecendo. E o mais fascinante é pensar no que esses radares estão programados para procurar. A melhor forma de entender isso é pensar num computador, que tem o hardware e o software. O hardware é aquela parte que já vem de fábrica, sabe? São os temas emocionais universais que a gente herdou da evolução. Já o software? O software é aquilo que a gente vai instalando ao longo da vida com as nossas experiências. Esse hardware, essa programação de fábrica, está ligada a coisas que sempre foram essenciais para a sobrevivência da nossa espécie. Coisas como uma ameaça física, a perda de alguém importante ou ter um objetivo bloqueado. Agora, o software é totalmente pessoal. É ele que explica por que uma pessoa morre de medo de aranha e a outra acha fascinante. Ou por que um motorista lento tira uma pessoa do sério e a outra nem liga. E existem provas científicas bem fortes desse hardware. O próprio Darwin contou que, mesmo sabendo que estava seguro atrás de um vidro, ele não conseguiu evitar de pular para trás quando uma cobra deu o bote. A gente parece que já vem com uma predisposição para aprender a ter medo de perigos antigos, como cobras, muito mais rápido do que de perigos modernos, tipo uma tomada. Então, o que a gente tem é um sistema emocional superpoderoso que foi sendo moldado por milhões de anos. O detalhe é que ele foi desenhado para o mundo dos nossos ancestrais, e isso pode criar um baita descompasso com a nossa vida de hoje.
Então, da próxima vez que aquela onda de raiva subir no trânsito, um medo repentino aparecer do nada, vale a pena lembrar. Isso é um eco de milhões de anos de evolução. A gente não pode apagar esse hardware antigo, mas entender de onde ele vem é o primeiro passo para a gente poder escolher como responder usando o nosso software. No fim das contas, a questão não é o que a gente sente, mas o que a gente escolhe fazer com esse sentimento.